Cumprimento a amada igreja nessa noite com a paz do Senhor, amém? A igreja pode assentar, tomar seus assentos. Esse ambiente está maravilhoso nesta noite, amém, irmãos? Já podemos sentir a glória de Deus. Quero cumprimentar aqui o pastor presidente, pastor Luiz Flávio, pelo apoio dado a nós, a União Feminina da Igreja. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor vice-presidente. É uma honra tê-lo conosco nessa noite, pastor. Deus abençoe. Pastor vice-presidente, pastor Telmo, pastor Guilherme. E na pessoa deles, cumprimentar todos os obreiros, evangelistas, diáconos, todos os irmãos obreiros da casa do Senhor nesta noite. Pastor Daniel que está conosco. É um prazer, uma alegria. A Lisandra já está convidada para cantar no coral com nós, né? Estamos te esperando, amada. A casa é sua, Deus abençoe. Louvar a Deus pela vida de todos os irmãos e cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Louvar a Deus pela vida dessas guerreiras maravilhosas que louvaram com tanta força, né? Com muita vontade, cantaram. E eu tenho certeza que o louvor chegou até o trono de Deus. Eu tenho certeza que nesta noite os céus pararam para ouvir. Porque um coração contrito e quebrantado não desprezará o Deus. Quantos vieram receber de Deus aqui nesta noite? Eu vim receber de Deus aqui nesta noite. Eu preciso dele todos os dias da minha vida. Nunca precisamos tanto de Deus como nos últimos dias. Estamos vivendo a última hora da igreja. É a última milha da igreja na terra. Mas eu te digo uma coisa, tu não está sozinho. O Espírito Santo, Ele está aqui para ajudar. Quem sente a pessoa dele aqui? Eu sinto o Espírito Santo nesta noite de uma forma sobrenatural na nossa vida. E eu tenho certeza que Ele vai fazer uma grande obra nesta noite. E eu já quero ir à palavra, né? Você sabe que a gente que é acostumada a falar bastante, tem que se limitar. Não é fácil para mim, eu não consigo. Né? Sempre preguei em congresso, então sempre tem que ter uma mensagem mais longa. Então eu tenho dificuldade para reduzir. Mas vamos pregar. Abra a tua Bíblia, no primeiro livro da Bíblia. Livro de Gênesis, capítulo de número 35, versículo de número 11 a seguir. Quero trazer uma palavra nesta noite que fala sobre promessa. E o tema eu poderia colocar na minha mensagem: não desista da tua promessa. Não desista da tua promessa. Eu sei que tem muita gente aqui nessa noite que tem muita promessa de Deus. Se Deus não falou diretamente com você, a Bíblia está nos afirmando que possui na Bíblia Sagrada mais de 8.000 promessas. Tem promessa para a tua vida aqui nesta noite. E quem prometeu é fiel para cumprir. Há um tempo da promessa ser feita. Há um tempo dela ser trabalhada. Mas há um tempo dela ser cumprida na nossa vida. Amém? Você está entendendo? Há um tempo para ela ser feita. Há um tempo para ela ser esperada. Mas um tempo para ela ser cumprida. E Deus nesta noite quer cumprir promessa na minha vida. Deus quer cumprir promessa para a tua vida. Porque quem fez a promessa é fiel para cumprir. Versículo de número 11. Diz assim: disse-lhe mais: eu sou Deus Todo-Poderoso. Frutifica-te e multiplica-te. Uma nação e multidão de nação sairão de ti. Reis procederão de ti. A terra que tu está, a terra que dei a Abraão e a Isaque, eu dar-te-ei a ti, depois de ti e a tua descendência. E Deus tornou a subir dele, elevando-se do lugar aonde lhe falara. Somente até aqui. Aqui está nos falando de uma promessa que o próprio Deus aparece para o patriarca Jacó. E vocês sabem que nas dispensações teve a dispensação patriarcal. Dispensação é um período que Deus dispensa para
trazer o homem de volta para si. São as portas que Deus abre para novamente trazer o homem de volta, porque o homem pecou contra Deus no jardim do Éden. Então ele vai fazer as alianças. E a aliança patriarcal, ela vai ficar entre 3 patriarcas, que vai usar o nome de Deus. E Deus, o próprio Deus vai dizer: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Você vai ver inúmeras vezes na Bíblia os profetas dizendo: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó me enviou a vós. Elias, quando ele vai orar no Monte Carmelo, que ele vai fazer uma oração para Deus manifestar que ele era o único Deus e que ele era servo de Deus, ele vai começar uma oração dizendo assim: ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaac, ó Deus de Jacó, faça sabido hoje que Tu é o único verdadeiro Deus em Israel, e fizeste retroceder o coração deste povo. Manda fogo do céu. E Deus mandou fogo do céu. Ele é o Deus de Abraão, Ele é o Deus de Isaac, Ele é o Deus de Jacó, Ele é o meu Deus, Ele é o teu Deus, e Ele está aqui nesta noite. Ele é digno de ser louvado, Ele é digno de ser adorado. Nesta noite Deus vai falar de perto conosco. Essas promessas começam feitas a quem? A Abraão. Abraão é aquele que Deus chama de Ur dos Caldeus, no capítulo 12 de Gênesis, dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti, Abraão, serão benditas todas a minha família, a tua família é abençoada na promessa que Deus fez a Abraão. Todas as famílias da terra. E Abraão sai, e Abraão se torna amigo de Deus. Abraão sai sem questionar, para uma terra que Deus lhe mostraria no caminho. O verdadeiro homem chamado por Deus, escolhido por Deus, ele não questiona, ele só vai seguindo a direção que Deus vai dando no caminho. Mas o importante, eu te digo nesta noite, o melhor lugar para estar é debaixo da direção de Deus. Não saia da direção de Deus por nenhum minuto. Se sair, a queda pode ser fatal, mas busca a orientação de Deus, busca a direção de Deus. Ele está pronto para te ouvir nesta noite. E Deus faz a promessa a Abraão. Mas como você sabe a história, Abraão não tinha filhos, e Deus disse que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Como? Se não tem nem filho ainda. Mas Deus diz: da tua descendência. Da tua descendência, da tua descendência, Abraão. E lá estava capítulo 15, 16, 17, ali você vai ver. Um dia Abraão está lá triste, dizendo: a minha herança vai ficar para quem? Para Damasceno, Eliezer? E Deus chega para ele e diz: Abraão, sai da tenda aí. Sai de dentro da tenda. Tu está perdendo a visão, sai um pouco de dentro da tenda. Deus aparece para ele e diz: sai daí de dentro da tenda e olha para o céu. Olha para cima, Abraão. Tem momento que o crente tem que sair de dentro da tenda, porque ele vai esquecendo da promessa de Deus. Mas nessa noite você vem no lugar certo. Deus vai te fazer lembrar de cada promessa que Ele depositou sobre a tua vida. E Deus disse: olha para cima, Abraão. Olha para as estrelas do céu. E se é que as podes contar, assim será a tua descendência na terra. Olha para cima, Abraão. Irmãos, os astrônomos dizem que existe mais estrelas do que todas as areias dos desertos e dos mares. Você pode calcular o quanto de estrelas que existem no céu. Só tem um que pode contar, e que chama todas elas pelo nome, e por ser poderoso em força e poder, as chamas todas e coloca no firmamento. E quando as chama cada uma pelo nome, para que nenhuma delas venha faltar.
Levanta a mão e dá glória ao teu Deus. Mas ele disse a Abraão: assim será a tua descendência. Se é que pode contar as estrelas, assim será a promessa que eu tenho para a tua vida. E em ti serão benditas todas as famílias. Coisa linda, Deus não está dizendo em mim. Deus está dizendo para um homem que nem eu e você, mortal, mas que está carregado de promessa. Que coisa linda, Abraão é amigo de Deus. Coisa boa é ser amigo de Deus. Porque um amigo da terra, ele pode até nos trair, mas aquele que está lá, não, ele nunca trai, ele nunca mente, ele nunca erra na escolha, ele nunca falha, ele é fiel, ele é verdadeiro, ele é poderoso para cumprir cada uma de suas promessas. Oh, glória ao nome do Senhor para sempre. E vocês conhecem a história, não precisa eu começar aqui, porque eu vou entrar no neto, porque a promessa de Deus, ela vai passando, né? O filho da promessa é Isaac. E lá, quando Isaac sobe ao monte Moriá com Abraão, seu pai, a Bíblia diz que lá é o protótipo do Calvário. E em Isaac vai continuar, Deus vai dar continuação para a promessa, porque a promessa de Deus não para, irmãos. Deus sempre tem mais. Deus dá continuidade à promessa. Agora a promessa está sobre Isaac. Isaac é o filho da promessa. A bênção agora, a herança, as mesmas palavras Deus vai falar com o próprio Isaac. Abraão viveu 175 anos. Depois que ele morre, o próprio Deus agora, irmãos, vai aparecer para Isaac e diz: Isaac, fica na terra que eu te mostrar. Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Oh, Isaac, eu vou te prosperar na crise. Eu vou cuidar da tua vida na crise. Houve uma crise na terra, a mesma que houve nos dias de Abraão. Mas agora Abraão não tem mais, Isaac não tem mais o pai. Isaac agora está sozinho. E ele precisa ouvir a voz de Deus. Ele precisa, olha só, o compromisso de Isaac era obedecer a Deus, e o compromisso de Deus era preservar a vida de Isaac. Olha o que Deus faz. O compromisso teu é obedecer a sua voz, as suas leis, os seus mandamentos, as suas ordens e os seus preceitos. Em 5 aspectos Abraão obedeceu. Agora Deus está cobrando de Isaac: dá ouvido às minhas leis, às minhas ordens, aos meus mandamentos, e faz aquilo que eu te mando. E ali obedeceu Isaac. Deus preservou Isaac no tempo da crise. Isaac prosperou no meio dos inimigos. Isaac prosperou na terra dos filisteus, porque era a promessa de Deus para Abraão prosperar a sua semente. Era a promessa de Deus para Abraão preservar Isaac, o filho da promessa, porque nele agora estava depositada toda a promessa de Deus. Olha o peso que estava nos ombros daquele rapaz. Que peso, hein? Ser filho do patriarca é peso, hein? Porque agora estava a responsabilidade sobre os ombros dele, de ser cumprida toda a promessa feita a Abraão, patriarca. Está entendendo aí? Olha o peso de responsabilidade nesta noite que está sobre nós. Somos chamados para ser abençoadores da terra. Abraão passou, Isaac passou, Jacó passou, mas você está aqui e você é portador de bênção para a terra. Você é portador de bênção na igreja. Você é portador de bênção na tua casa. Você é portador de bênção na tua família. Você é portador de bênção no teu trabalho. Você é portador de bênção no teu colégio. Você é portador de bênção na cidade. E aonde você for, você é portador da bênção de Deus. E a Bíblia diz que toda a promessa de Deus agora vai se cumprir em quem? Em Jacó. Vou ter que correr porque essa mensagem é muito linda. E o lindo é que vocês conhecem a história, né? Que o Jacó, ele vai lutar pela bênção de Deus. Jacó, ele vai já vir agarrado no calcanhar de Esaú, seu irmão, porque ele queria as coisas de Deus. Coisa linda, é um homem que gosta das coisas de Deus. É um homem espiritual. Para mim não tem nada mais lindo nessa vida.
do que um homem lutar pelas coisas de Deus, do que um homem amar as coisas espirituais. Coisa ruim, irmãos, é ficar perto de gente que não é espiritual. Coisa ruim é ficar perto de gente carnal, da ânsia de vômito. Mas essa igreja nesta noite só tem os escolhidos, só tem aqueles que lutam pelas causas espirituais, querem a promessa de Deus na sua vida. Desde o ventre da mãe, ele já sai agarrado no calcanhar de Esaú. Ele vai comprar o direito da primogenitura. Ele vai mentir para o pai para ser abençoado, porque ele queria a bênção da primogenitura. Ele queria ser abençoado por Deus. Jacó vai lutar e ele vai receber a bênção da primogenitura. Isaac vai abençoar ele, dizendo que ele ia se multiplicar numa multidão de nações. Seria, olha que coisa linda, o poder da bênção do pai. Que poder tem um pai de abençoar um filho? Porque quando ele vai, chega primeiro, porque Isaac mandou Esaú preparar um cordeiro, um cabrito, e fazer lá um prato, e ele ia comer e abençoar Esaú. Mas a Rebeca viu, prepara primeiro e manda Jacó ir lá. E aí ele vai receber a bênção. E ele abençoa, que ele seria grande, que ele seria, governaria e dominaria seus irmãos, que ele se multiplicaria na terra, que ele frutificaria na terra, ele seria pai de multidões. Oh, glória ao nome do Senhor. E ele recebeu a bênção de Deus. Quando Esaú chega, ele diz: pai, está aqui, eu preparei para ti, agora me abençoa. E ele disse: já abençoei o teu irmão no teu lugar. Ele chegou primeiro e tomou a bênção que era tua. E a Bíblia diz que Esaú vai chorar amargamente. E Esaú olha para Isaac e diz: por acaso tu não tem mais nenhuma bênção para mim? E ele disse: eu até tenho, mas a maior bênção Jacó já tomou, a maior bênção Jacó já levou. Candará, não fica para trás nessa noite. Luta pela bênção de Deus, não fica para trás, para amanhã não chorar amargamente. Hoje é noite de Deus liberar promessas sobre a tua vida. Eu quero. Quem quer? Eu quero. Pai, abençoa teu filho, abençoa tua filha. Tem pai que lança maldição sobre os filhos. Ai, mas esse filho não faz nada certo. Esse meu filho é um terror. Esse meu filho é terrível. Meu Deus, tudo que ele faz de errado, onde ele bota a mão, estraga. Para de amaldiçoar, abençoa. Abençoa a tua casa, abençoa teu marido, abençoa teus filhos, abençoa tua esposa, abençoa tua igreja. Deus está ouvindo o que está saindo da tua boca nesta noite. Que saia a palavra de bênção e não de maldição. E agora no Gênesis 35, vocês conhecem a história que Deus vai agora, o próprio Deus vai descer. Que coisa mais linda. Como Deus foi na casa de Abraão, né? Imagina que Deus foi na casa de Abraão, pastor Tess. Que coisa mais linda receber Deus em casa. Está preparado para receber uma visitinha dessas aqui na tua casa hoje? Essa palavra arrebenta meu coração. Está preparado para receber uma visita de Deus hoje? Será que Deus pode entrar dentro da tua tenda? Na casa de Ló ele nem foi. Mandou os anjos. E nem os anjos queriam entrar. Os anjos disseram: prefiro passar a noite na praça. Eles não queriam entrar na casa de Ló. Deus não foi na casa de Ló, mas Deus passou a noite na casa de Abraão. Eu quero Deus na minha casa. Eu quero Deus na minha casa. E agora o mesmo Deus que foi na casa do patriarca, o mesmo Deus que apareceu para Isaac em Gênesis 26, é o mesmo Deus que vai falar agora com Jacó, porque toda a promessa vai se completar em Jacó, vai seguir em Jacó. E ele olha e diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso, multiplica-te, frutifica-te, multiplica-te. E nação
e multidão de nação procederão de ti, e reis procederão de ti. A toda esta terra eu te darei por possessão. Toda a terra, olha para o oriente, para o ocidente, olha, eu te darei. É promessa de Deus. E promessa de Deus, irmão, é para quem acredita. Promessa de Deus é para quem crê. Deus não trabalha na lógica. Deus não trabalha no campo do possível. Deus não trabalha no campo da soma. Deus não trabalha no campo da matemática. Deus trabalha no impossível. Deus habita no impossível. O Deus da impossibilidade está aqui nesta noite para fazer possível toda a promessa que Ele te prometeu. Quem olhasse para Jacó fugindo de Esaú, né? Quando ele sai de Berseba para Harã, e ele tem aquela visão lá em Betel dos anjos subindo e descendo. Jacó vai fugindo pela própria vida para não morrer. Coisa triste é ser perseguido, é sentir a morte ali do teu lado. Jacó sentiu. Esaú quer me matar, mas quando ele pega uma pedra e põe por travesseiro em Betel, a Bíblia diz que ele viu os anjos subindo e descendo. E Deus lá na ponta da escada dizendo: Jacó, eu sou o Deus de Abraão e de Isaac teu pai. A terra que tu está deitado aí, eu te darei por possessão. Olha para o oriente, para o ocidente, e em ti, Jacó, serão benditas todas as famílias da terra, porque eu, o Senhor, não te deixarei e nem te desampararei, até que eu haja cumprido tudo o que eu tenho dito acerca de ti. O interessante aqui é que não é Jacó que não está deixando Deus, é Deus que não está deixando Jacó. Sabe por que eu estou aqui ainda? Sabe por que você está aqui ainda hoje? É porque é Deus que não te deixa. Seja sincero nesta noite. Tem horas que dá vontade de deixar tudo. Tem hora que dá vontade de largar tudo. Mas Deus está dizendo: eu não te deixarei e não te desampararei, até que eu tenha cumprido tudo que eu tenho dito acerca de ti. Oh, glória ao nome do Senhor. Multiplica-te, frutifica-te. E a Bíblia diz: e Deus tornou a subir. Se Deus tornou a subir, é porque desceu. Coisa linda. Um homem que faz a presença de Deus descer na terra. Olha que forte, irmãos. Se Deus subiu, é porque desceu. Você sente que Ele desceu aqui nessa... Eu estou sentindo que Deus está descendo aqui nessa noite, pastor Técio. Eu sinto que Deus desceu para nos visitar nesta noite, para fazer relembrar a promessa que Ele tem feito para a tua vida. Lembra de cada uma delas, puxa com a memória agora. Deus tem promessa e vai cumprir na tua vida. Nenhuma delas vai se perder. Deus não te perdeu na história. Pelo contrário, Deus te achou aqui nesta noite. Deus te achou aqui nessa noite. Quando ele ouve a voz de Deus dizendo: frutifica-te, multiplica-te. Nações, uma multidão de nações procederão de ti, rei procederão de ti. Ele entendeu que era de suas entranhas, porque Deus, quando fala, dá origem às promessas. E quem é o filho dele que vai? Ajuda o som lá, eu acho que eu estou ficando rouca. Ele vai olhar para os filhos: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Gad, Azer, Dan, Naftali. Ele vai olhar para os filhos, cada um deles, Zebulon e José. E o filho que combina com a promessa, o filho que está no encaixe da promessa, quem? José. Qual o nome de José? Ramo frutífero. Multiplica-te, frutifica-te. Jacó olhou para o menino e disse: é tu é a minha promessa, é tu que vai frutificar, José. Tu é meu ramo frutífero, vem cá. E a Bíblia diz que Jacó amava mais José do que todos os seus irmãos. A Bíblia diz que ele agora, por visão divina, ele vai confeccionar uma túnica colorida de mangas talares e vai colocar sobre o seu filho José, por revelação de Deus, porque está ali a promessa: frutifica-te. José é meu ramo frutífero. Mas sabe, irmãos, que por causa do amor do pai por ele não pediu para o pai amar mais ele do que os outros. Ele não pediu para o pai lhe dar uma túnica de destaque.
E agora, além de ter a túnica, além de ter o amor do pai maior sobre ele, Deus dá sonhos para ele. E agora os irmãos dele já não podiam olhar para ele, já invejavam ele. Quando ele teve o sonho, e o sonho era de senhorio, de que seria senhor de sua casa, eles o odiaram e eles disseram: vamos matar este sonhador. E certo dia, quando ele vai encontrar os irmãos, saber notícia, porque José era obediente ao pai, e a Bíblia diz que ele vai procurar os irmãos ali nas cidades ao redor, e os irmãos já tinham passado os limites, já estavam lá em Dotã. E quando ele vai chegando, eles conspiram e dizem: vamos matar José, sonhador mor, e vamos ver o que será de seus sonhos. Irmãos, a inveja não queria só matar José, a inveja queria matar os sonhos dele. Irmãos, a inveja não quer só nos matar a nossa vida, ela ainda quer matar os nossos sonhos. Os invejosos querem matar nossos sonhos, mas se o sonho é de Deus, ele não vai morrer até que Deus venha cumprir cada um deles. Eu não deixo nenhum invejoso levar o meu sonho. Eu fico dizendo: Deus, foi tu que me deu o sonho. Os sonhos são teus e não meus. Foi Deus que te deu este sonho, foi Deus que deu essa promessa. Te agarra nela, não deixa ninguém roubar da tua mão. E a Bíblia vai dizer que eles vendem, né? Judá diz: vão vender. Rubem tentou livrar, mandou lançar na cisterna, mas Judá diz: vão vender nosso irmão. E venderam para uma caravana de ismaelita, e lá foi José para o Egito. E agora eles pegam, e agora como vão dar notícia para o pai? Pegam a túnica. Que sede de pegar aquela túnica, hein? Que sede que eles tinham de arrancar. Eles conseguiram arrancar a túnica de José. José foi sem túnica, mas o próprio Deus soberano já estava preparando uma túnica muito melhor para ele. Não te preocupa se alguém tomou alguma túnica que você vestiu. Deus tem uma túnica melhor preparada para a tua vida. Deus tem túnica nova para você. Deus tem túnica nova nesta noite. Eu vou tomar túnica nova aqui. Eu quero uma túnica nova nesta noite. Deus tem preparado túnica nova. Se os invejosos me roubaram uma túnica, Deus vai me preparar uma maior e melhor. Dá glória a Deus aí, levanta a mão, você que tem promessa de Deus. Ele é maravilhoso, aleluia. Vão colocar no sangue. Mata o animal, passa no sangue, diz: pai, reconhece a túnica, é de teu filho? Quando Jacó olha a túnica, diz: sim, meu ramo frutífero está morto. E ele vai chorar e não quer ser consolado por ninguém. Jacó vai dizer assim: eu vou descer até a sepultura chorando por causa do meu ramo frutífero. É como que Jacó dissesse: a minha promessa está morta, o meu ramo frutífero morreu. Ele não sabia que enquanto ele chorava, Deus estava cuidando do ramo dele. Enquanto Jacó chorava, Deus estava cuidando do ramo frutífero. Deus estava levando lá para o Egito. Estava indo como escravo, mas estava debaixo da mão de Deus. Estava indo para ser vendido para Potifar, mas estava debaixo da mão de Deus. Estava sendo levado para a casa de Potifar para ser caluniado, dizendo que queria deitar-se com a esposa dele, mas estava debaixo da mão de Deus. Calúnia faz parte de quem é frutífero. Calúnia faz parte de quem tem promessa, mas está debaixo da mão de Deus. Não está fora. A promessa está debaixo da mão de Deus. Deus está trabalhando nesta noite. Deus está trabalhando para guardar e para cumprir a promessa que Ele tem na tua vida. Levanta a mão e adore a Ele. Estava preso, agora vai para a cadeia injustamente. Dói, irmãos. Tem 3 cães que mordem. 3: traição, inveja e ingratidão. José foi mordido pelos 3: pela inveja dos irmãos, pela traição daquela mulher que mentiu contra ele, dizendo que ela queria deitar-se com ele quando era o contrário. Mas tem gente que diz: onde há fumaça, há fogo. Aqui tinha fumaça, mas não tinha fogo. Nem tudo que é calúnia é real. Cantará. Espera o tempo, espera aí. Aguenta só um pouquinho, mulher de Potifar,
porque José já vai vir aí passando por toda a nação do Egito, e tu vai te curvar diante dele e dizer: salve o governador. Ah, levanta a mão e dá glória. É só um pouquinho, mulher de Potifar, espera aí. José poderia muito bem colocá-la na cadeira agora, né? Porque depois de Faraó não tinha ninguém maior do que ele. Mas José era bom. Quem é bom não consegue ser mal. Quem é bom não paga mal com mal. Não existe quem é ruim ser bom. Pode ser bom um dia, mas daqui a pouco volta a arrogância, a prepotência, e não é bom coisa nenhuma. Mas quem é bom, não adianta tentar ser ruim, não consegue. Não vai conseguir. Porque a bondade está intrínseca, está inserida dentro do coração. E agora o que é que vai acontecer? Lá está Jacó. Veio Benjamim, morre. A Raquel dá luz a Benjamim, que era irmão de José. E agora o amor foi transferido para Benjamim. E depois de 22 anos, ele passando, chorando pela promessa, parece que Deus esqueceu de tudo. Parece que morreu. Parece que acabou. Houve fome na terra. E a Bíblia diz que eles tiveram que ir ao Egito para buscar mantimento. Jacó diz para os filhos: vão e busquem mantimento para que nós não venhamos morrer. Aí você sabe a história. Quando ele chega na terra, não dá para entrar em detalhes, porque é muito grande. Quando ele chega na terra, os irmãos de José reconhece todos eles, os 10, só ficou Benjamim. E eles falavam e José entendia tudo. E eles todos se inclinam diante de José. O sonho se cumpre quando os feixes dos irmãos se prostravam diante do dele. Todos estavam prostrados diante de José, mas não sabiam que o sonho já era real. O sonho de José já estava se tornando realidade ali naquele momento, mas os irmãos não sabiam. E vocês conhecem a história, que eles trazem Benjamim, colocam o copo de José na bolsa de Benjamim, para ele ficar preso. Mas ali, vocês conhecem a história, ele se dá a conhecer a seus irmãos, porque os seus irmãos disseram: ah, isso aí é Deus nos castigando. Nós tínhamos um irmão que já não existe mais. Como o diabo tem vontade de olhar para você e dizer: não existe mais, já era, já morreu, já caiu. Imagina José olhando e dizendo: eu estou aqui. Tem um que não existe mais. José está vivo. José está de pé. José está diante deles. José não aguenta e se dá a conhecer a seus irmãos. Chora sobre Benjamim e diz: busquem meu pai, tragam tudo que ele tem, porque Deus me trouxe para cá. Não lamentem, não chorem, não briguem, não xinguem. Deus me trouxe para cá para preservar a vossa vida. Deus me trouxe na frente para dar continuidade à nossa descendência e continuidade à promessa feita a Abraão, a Isaac e a Jacó, meu pai. Levanta a mão, adora a Deus. Entenda que tem coisas que acontecem na nossa vida que nos faz chorar demais, que nos faz sofrer demais. A gente não entende, porque José chorou tanto, pastor, que eles lembravam e falavam: nós vimos a angústia na alma dele e nós viramos o rosto para não ver. Agora essa angústia está vindo sobre nós. Olha, não faz ninguém sentir dor, porque a dor volta. Não faz ninguém sentir angústia por tua causa, porque a angústia volta. Mas José diz: traz meu pai correndo. Quando Jacó ouve que o ramo frutífero, pai, a mesma boca que diz que estava morto vai ter que dizer: está vivo. José está vivo. A Simone está bem viva lá. As irmãs do Senhor estão vivas. Eu estou vivo, pastor Flávio está vivo. Aquela boca que diz está morto, não levanta mais, está vivo. Está vivo. Teu filho vive. José vive.
Teu ramo frutífero vive. Te levanta e vamos, porque ele não aguenta mais a saudade. Levanta a mão e adora a Deus. A promessa de Deus não vai morrer. A minha promessa não vai morrer. A tua promessa não vai morrer. Fiel é aquele que fez. Fiel é aquele que fez. Acredita, se Deus diz que vai acontecer, vai. Que a porta vai abrir, vai. Que aquilo que você não tinha, você vai ter, vai ter. Que aquilo que você não conseguiu, vai conseguir. Vai conseguir. Vai conseguir. Vai conseguir a promessa dele. Meu ramo frutífero. E o encontro foi lindo. José nem aguentou, foi encontrar. Eles iam habitar em Gósen, na cidade de Gósen, ali no Egito. E ali José vai correndo para abraçar o pai. Ele vai correndo porque não aguenta mais. E quando Jacó abraça José, era Jacó abraçando a promessa de novo. Eu dava uma glória mais alta, mano. Quando Jacó abraça José, ele estava abraçando a promessa de novo. Frutifica-te. Era a voz de Deus dizendo: frutifica-te, frutifica-te, multiplica-te. Nações e multidões de nações sairão de ti, e reis procederão do teu ventre. Reis sairão dos teus lombos. Multiplica-te, frutifica-te. Lá está o ramo frutífero. Lá está a promessa. Olha aí a promessa. Olha aí, olha aí, olha aí. Abraça a promessa, abraça, 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 abraça. Abraça a tua promessa nessa noite. Jacó toma no mínimo 4 atitudes quando ele chega e abraça José. Primeira atitude, ele vai buscar com a memória todas as promessas que Deus tinha feito. E ele vai dizer: José, tu nem sabe que há 22 anos esperando. Há 22 anos atrás o Deus Todo-Poderoso me apareceu e disse: Jacó, frutifica-te e multiplica-te. E eu pensei que o meu ramo frutífero estava morto. Eu pensei que o meu ramo frutífero já não existia mais. E agora eu posso abraçar. Busque com a memória, irmã. Busca com a memória e faz descer o coração aí. Toda promessa. Deus vai pegar o baú de promessa que Ele fez para ti e vai dar uma sacudida nele nessa noite. E vai trazer para fora as promessas. E vai pegar na mão dele promessas que Ele fez há 22 anos atrás. E vai fazer cumpri-la nessa hora. E vai fazer cumpri-la nesse dia. Pega isso, é profético. Eu estou profetizando sobre a igreja. Eu profetizei carro aqui em nome de Jesus. Deus não deu carro novo aqui? Deus não deu casa nova aqui? Deus não abriu porta aqui? Deus não curou a enfermidade que o médico desenganou? Deus não fechou sepultura aqui? Deus está dizendo: pega a promessa. Pega a promessa hoje, vai cumprir hoje. É hoje, é hoje, é hoje. Não importa que foi há 10, 20 anos. É hoje que Ele quer cumprir. É hoje. É antes do arrebatamento que tudo que Ele prometeu vai se cumprir. Na minha vida vai, na tua vida também, se você crê. É preciso acreditar. A Bíblia diz que Abraão foi justificado na fé, dando glória a Deus. Parecia impossível, mas para Deus não há impossibilidades. Creia com o coração, faz descer. Creia, traga a memória e faz descer o coração. Segundo, ter discernimento. Ou melhor, saber administrar. Terceiro, discernimento. Saber administrar a promessa. José vai chamar o pai e vai dizer: Deus me deu 2 filhos aqui no Egito, pai. 2 filhos, meu filho. Imagina, eu não esperava ver a tua face. Vou ver os filhos e vou ver teus filhos. Chega com 130 anos no Egito e vai morrer com 147. Isaac morreu com 180, ele vai morrer com 147. E agora ele vai trazer os filhos. Ele vai dizer: pai, esse aqui é Manassés, meu filho. E Jacó olha e abraça, dá um abraço no vô. E agora tem mais um, pai, o menor. Está aqui diante de ti, pai. Qual o nome dele? Efraim. 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 Jacó diz: para aí. Só um pouquinho, José. Qual é o nome dele? O segundo mesmo? Efraim, pai. O senhor não está ouvindo direito? Eu estou ouvindo muito bem. Efraim, meu filho Efraim.
Deus falou comigo, meu filho, fez essa promessa lá atrás, e disse que daria para mim um ramo frutífero, e agora tu coloca o nome deste menino de ramo mais que frutífero, porque Efraim quer dizer ramo mais que frutífero. José é frutífero, mas Efraim é mais que frutífero. Eu gerei para ti, Efraim. Deus fez José gerar Efraim sem saber de nada da promessa. Irmão, enquanto tu está aqui achando que o teu ramo frutífero morreu, Deus está providenciando um ramo mais que frutífero. Deus está providenciando Efraim para você. Efraim, Efraim, Efraim. Jacó vai dizer, pode abrir lá em Gênesis 49, se não me falha a memória. Ele vai dizer assim: esses não são teus, José. Os que tu gerar depois destes, sim, esses são meus. Esses dois são meus. Eu vou adotar Efraim e Manassés. Eles são meus. Eu não estou aqui para negociar, eu estou aqui para dizer. Irmãos, administre o que Deus te deu. Não deixa ninguém tomar. Ele só gerou para Jacó, porque Deus prometeu. Mas Jacó está dizendo: Efraim e Manassés são meus. Efraim e Manassés não são teus, José. Os que te nascerem depois serão, mas esses são meus. Não deixa ninguém limitar a bênção que Deus tem. Não deixa ninguém determinar o tamanho da promessa para a tua vida. Não deixa. Nem que seja da casa, nem que seja pai, nem que seja mãe, nem que seja esposo. Não deixa. Administre aquilo que Deus te deu. Administre aquilo que Deus te deu. Irmãos, a mensagem é longa. Eu vou indo. Terceiro, tenha discernimento. Ele adotou como dele. Só que ele vai dizer, José vai chegar e vai dizer: abençoa meus filhos. Porque Jacó já estava velho, com 147 anos. E José disse: trouxe meus filhos para te abençoar. José não tinha entendido que não era dele. José não tinha entendido nada. Ele vai, coloca: tu abençoa Manassés aqui na mão direita, porque a bênção da primogenitura tinha que estar sobre a mão direita. E botou Efraim na esquerda. E Jacó vai o quê? Cruzar as mãos. E vai dizer: não, Efraim é o meu primogênito. Ele não é mais teu. Agora Efraim é meu. Efraim é meu primogênito. Sabe por quê? A bênção da primogenitura, ela tinha 3 direitos legais sobre o corpo. Primeiro, o primogênito tinha o direito de levar o nome do pai. Segundo, de receber porção dobrada da herança. Terceiro, de dominar sobre todos os seus irmãos. E agora, são 3 promessas para 2. São 3 bênçãos de primogenitura para 2. Está faltando mais um. E agora lá, quando você abrir a Bíblia lá em Crônicas, 1 Crônicas 5, a Bíblia diz que Rubens não foi o primogênito de Israel, porque deitara com sua concubina, perdendo assim o direito de primogenitura e todos os seus filhos. E o direito da primogenitura foi dada aos filhos de José, filho de Israel. Oh, glória ao nome do Senhor. Olha o que Deus vai fazer. Efraim é meu primogênito, Rubens não, Simeão e Levi também não, porque a espada deles é violenta. E Deus vai colocar os filhos de José, olha mais abaixo, porque ele vai dizer assim no capítulo 5 de 1 Crônicas: e Judá será pai de príncipe. De Judá virá a terceira bênção da primogenitura. Ele dominará sobre seus irmãos. Mas os 2 filhos de José vão herdar a bênção da primogenitura. Por quê? Porque Efraim era o primogênito de Israel e Manassés continuava sendo o primogênito de José. Só que Manassés significa esquecimento, e promessa não é para ser feita para ficar no esquecimento. Então o primogênito de Israel é Efraim. Diga comigo: promessa não é para ficar no esquecimento. Efraim, Efraim, amo mais que frutífero. Ele vai levar o quê? A bênção do nome do pai. Porque Efraim, ele vai ficar, quando as tribos do norte foram divididas, a terra de Efraim ficou no reino do norte, que se chamava o quê? Casa de Israel. Efraim levou o nome de quem? Do pai, Israel.
Agora Manassés vai ficar com a porção dobrada da bênção da primogenitura, porque a tribo de Manassés é a única tribo que vai possuir herança. Meia tribo de Manassés da quem? Do Jordão. E meia tribo da além do Jordão. Dá para glorificar aí? Bênção dobrada. E Judá vai receber a bênção de dominar sobre os seus irmãos. Gênesis 49, no versículo 8 diz assim: quando Jacó vai abençoar Judá, ele vai dizer: e Judá, os teus irmãos a ti te louvarão. Judá, a tua mão será contra o pescoço dos teus inimigos, e a ti os teus irmãos se inclinarão. Filho meu, da presa subiste, como um leão te deita, e como um leão velho deita-se, quem o despertará? E ele vai abençoando e dizendo: o cetro não se arredará de Judá, e nem o legislador de seus pés, até que venha Siló. Até que venha quem? O rei, o primeiro, o último. Não se arredará de Judá até que venha Siló, e a ele se congregarão todos os povos. Levanta a mão e adora a Deus, adora a Deus, adora a Deus. Candarabachuri me cantaramanai. E o que Deus vai fazer com Judá? Judá, porque Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. Jesus, ele tem em si a bênção tríplice da primogenitura, porque a Bíblia vai dizer que ele é o primogênito da casa de Maria. Ele é o primogênito dentre os mortos. Colossenses 1, se não me falha a memória, a Bíblia vai dizer que ele é o primogênito de toda a criação. Jesus, ele é o primogênito da casa de Maria. Ele é o primogênito dentre os mortos, e ele é o primogênito de toda a criação. João capítulo 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Tudo que foi feito se fez por ele, sem nada do que foi feito se faria sem ele, porque ele é o verbo de Deus. Ele é o primogênito de toda a criação. Levanta a mão e adore a ele. Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Aleluia. Capítulo 1 de Mateus, genealogia. Olha só como como Deus é maravilhoso. Olha o que Deus prepara para nós, pastor. A Bíblia vai dizer na genealogia de Mateus, capítulo 1, pastor Tércio: e Jesus Cristo, filho de Davi. Filho de quem? De Abraão. Você é filho também de Abraão. Por Jesus nós somos todos filhos de quem? De Abraão. Por Cristo nós somos todos filhos de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Porque Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, porque o cetro não se arredaria de Judá. Os reinos do norte passaram, mas o cetro ficou em Judá até que ele chegasse. Judá estava esperando ele. Quando ele vier, eu passo o cetro para ele. Ele ainda não veio, mas quando ele chegar, eu passo o cetro. O cetro estava em Judá, porque o cetro não se arredaria de Judá, e nem o legislador dos seus pés. E a Bíblia diz que Judá gerou de Tamara Pérez e Azera, e Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou Arão, e Arão gerou Aminadab, e Aminadab gerou Nasson, e Nasson gerou Salmão, e Salmão gerou de Rabi a Boaz, e Boaz gerou de Ruth Obed, e Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi, da que fora mulher de Urias, gerou Salomão, e Salomão gerou Roboão, e Roboão gerou Abias, e Abias gerou Asa, e Asa gerou Josafá, e Josafá gerou Jorão, e Jorão gerou Uzias, e Uzias gerou Jotão, e Jotão gerou Acais, e Acais gerou Ezequias, e Ezequias gerou Manassés, e Manassés gerou Amon, e Amon gerou Josias, e Josias gerou Jeconias. E no versículo 16 diz: e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu o Cristo de Nazaré. Jesus, o chamado Cristo, o leão de Judá, a raiz de Davi que venceu. Ele é o teu Cristo. Ele foi gerado, semente de Abraão, semente de Jacó, semente
monte de Judá. Levanta a mão e adore, 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 adore. Ele recebe a tríplice primogenitura. Ele recebe o nome do Pai. Presta atenção, é lindo demais. Capítulo 4 de João, quando a mulher samaritana pergunta para ele, 25 e 26. Nossos pais dizem que quando o Messias vier, ele nos anunciará todas as coisas. Jesus vai olhar para ela, vai se apresentar e dizer: eu sou. Ele está usando o nome do Pai. A segunda bênção da primogenitura: eu sou. É o único que pode dizer: eu sou. Eu sou. Aqui não tem ninguém que pode. Aqui não tem ninguém que é. Aqui nós não somos nada. Aqui nós somos só um pingo de areia. Nós somos só um pozinho e uma cinza. Mas ele diz: eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou, mulher, e falo contigo. Terceiro, ele vai dominar sobre seus irmãos. Apocalipse capítulo 5. Quando João viu diante do trono um livro selado por dentro e por fora, e ninguém no céu, na terra, nem embaixo da terra poderia abrir o livro, desatar o 7 selo, nem sequer olhar para ele. E João chorava muito. E um dos anciões vai chegar para ele e vai dizer assim, ó: não chora, João. Por quê? Por que não chora? Olha aí, eis aí. Quem? O leão da tribo de Judá, filho de Jacó. Ele venceu. Ele é o rei amado. Ele é o rei desejado. Ele é o rei esperado. Ele é o primeiro, ele é o último, ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o princípio, ele é o fim. Candarama, será que você pode adorar a Deus? Olha aí a promessa de Deus. Tem promessa para nós nessa noite. E para encerrar agora, Efraim, Efraim, ramo frutífero. Efraim, ramo frutífero. Onde é que você vai encontrar Efraim? Lá em Apocalipse capítulo 7. No capítulo 7, você vai encontrar no versículo 9. Lê, pastor Flávio, vale a pena ler. Lê para mim aí. Lê para mim aí o que diz aí. Capítulo 7, versículo 9, onde vai estar Efraim. Porque no versículo posterior, você vai encontrar todos os filhos de Israel. O primeiro é Rubem. Vai estar lá todos os filhos de Israel. Rubem, Simeão, Levi, Isacar, Zebulon. Cada tribo, 12 mil, dos 144 assinalados na testa. Vai ter número, vai ser contado, né? Rubens, 12 mil. Zacar, 12 mil. Benjamim, 12 mil. José, 12 mil. Levi, 12 mil. Zebulon, 12 mil. Isacar, 12 mil. Mas onde é que está Efraim? Não está. Efraim não está. Efraim está agora. O que é que diz aí, pastor? 9. Depois dessas coisas, olhei, e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus. Efraim! Quem é esse? Efraim, multidão. Multidão de nações, povos, línguas e nações que não se poderia contar. Cadê o Efraim? Deus te achou aqui, Efraim. Amo frutífero que diz salvação. Deus te chamou para ser Efraim, frutífero na terra. Nesta noite Deus te achou. E o próprio Jesus lá no capítulo 15 de João, ele disse: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos, e aquele que dá fruto o meu Pai limpa, para que ele vai ter mais frutos ainda. Levanta-te, ramo frutífero, nesta noite. Deus te achou aqui, Efraim. Pastor Flávio, dá encerramento, não tenho mais força. Canta lá baixura, me candaramanaia. Deus é fiel para cumprir a promessa, não é? Eu sou Efraim aqui nesta noite. Eu me incluo dentro desta palavra. Uma multidão que não se pode contar. As promessas que Deus tem para ti não se pode contar. Não se pode, são numerosas demais. Mas Ele tem poder para cumprir todas elas. Aleluia.